Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 22 do Enem 2011. Vambora? Vamos lá. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? Então vamos lá. Primeira coisa, você está falando de Primeira República no Brasil, certo? Já temos pelo menos um foco. Vamos lá. A união de ambas, as oligarquias de São Paulo e de Minas, a união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o tempo, surgiram discussões e um grande desacerto final. Esse desacerto final, ele está falando exatamente da década de 1930, quando acaba, a Primeira República, certo? Quando Washington Luiz, que era presidente da República por São Paulo, certo? Resolve apoiar um paulista em vez de um mineiro, certo? Beleza? Vamos para o resto do texto. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite, São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização, ou seja, uma ilusão, de um processo muito mais caótico, cheio de conflitos. Gente, isso aqui é essencial frisar. Então, o que ele está falando? Que essa ideia de achar que esse acordo do café com leite ele é harmonioso, isso é uma ilusão, certo? Mesmo que realmente ele tenha acontecido, tudo bem? É uma idealização dizer que ele foi harmonioso e perfeito o tempo todo. Ele teve diversos conflitos, foi muito mais caótico do que as pessoas pensam, certo? Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior, certo? Vamos lá para a questão então. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite, que nada mais é que essa alternância na presidência de candidatos de São Paulo e de Minas. Por que esse nome? Café. Por quê? O estado que mais produz café nesta época é São Paulo, tudo bem? E o que mais produz, principalmente para o mercado externo, o leite é Minas Gerais, beleza? No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Ou seja, o que está pedindo a questão? Está dizendo que está falando a respeito do café com leite, mas que esse texto apresenta uma ressalva. Quer dizer, apresenta um cuidado para a gente usar esse termo, política do café com leite, certo? Qual é essa ressalva? Isso aqui é fundamental, gente. Esse é o foco da pergunta, beleza? Tá claro? Vamos lá, então. Letra A. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência, sem necessidade de alianças. Em primeiro lugar, não responde à questão da ressalva, que é o cuidado ao usar o termo, e além disso diz que São Paulo não faz aliança com ninguém. Não é o que o texto está falando, certo? Aqui em cima mesmo a gente pode dizer, a união de ambas foi um traço fundamental. Claro, essa aliança existiu, mas não que ela seja só isso, tudo bem? Então, letra A, incorreta. Letra B. As divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre estados para este período. Mais uma vez, além de não responder à questão da ressalva, que é o foco, certo? Ele fala uma coisa, de certa maneira, errada. As divisões políticas internas de cada estado invalidavam o conceito de aliança. Como o próprio texto disse, existiu uma aliança entre essas elites de cada estado, certo? Óbvio, não era tudo tão harmonioso e bonitinho, tudo bem? Mas, de certa maneira, existiu. Então, letra B, incorreta. Letra C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Essa, aparentemente, é a questão mais próxima, certo? Por quê? Aqui, qual que é a ressalva que ele coloca? Principalmente aqui, certo? Que essa política do café com leite não passa de uma idealização, tudo bem? Não é tão harmonioso quanto imagina, que é justamente o que a questão você está falando, certo?
que as disputas políticas do período, né, elas contradizem, elas vão contra essa ideia de harmonia, de estabilidade. Essa é a ressalva. Podem utilizar o termo política do café com leite, contanto que entenda que não é uma política perfeita e estável, certo? Letra D, então, aparentemente correta, certo? Letra D. A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Mais uma vez, não responde à questão da ressalva, do cuidado para usar o termo político café com leite e fala de uma coisa errada, certo? Mesmo que exista certa centralização, o poder de São Paulo e de Minas era forte diante do Brasil e eles conseguiam sim indicar um presidente para a presidência do Brasil, certo? Então, letra D, incorreta. Letra E. A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses da oligarquia. Gente, aqui mesmo, aqui em cima fala, profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no mercado exterior, certo? Não interior, interno, como coloca a questão, tudo bem? Então, letra E, incorreta, certo? Continuo com a mesma ideia. A letra C, então, é a letra correta, tudo bem? É uma questão um pouco mais complicada, mas é muito bom o aluno prestar atenção nessa questão específica, porque ela fala de uma nova maneira de se pensar a história. Não é só dados e datas, tudo bem? A história você tem que problematizar, você tem que criticar, certo? Uma questão um pouco mais difícil, mexe com bastante conteúdo, mas também é bastante interpretação de texto. Beleza, galera? Bons estudos e até mais!